Será que anúncios Frankenstein funcionam? Antes de falar se funcionam ou se não funciona, eu acho que é bom estar trazendo o que são anúncios Frankenstein. Em diversos projetos que eu já participei escrevendo, como copyright e tal, as pessoas elas costumavam chamar desse nome. E eu nunca vi em nenhum outro lugar, eu não sei, internamente, nas operações. E é justamente anúncios, são justamente anúncios em que são compostos por diferentes partes de outros anúncios. Ou até um mesmo anúncio misturado. Pega uma parte e tudo mistura, vira de cabeça para baixo, sabe? E eu fiz isso durante muito tempo, muito tempo. E agora já já dei um spoiler, se eu estou fazendo alguma coisa há muito tempo, a tendência é que aquilo ali funcione, sirva para alguma coisa. E sim, serve demais, funciona muito essa questão dos anúncios Frankenstein. E indo um pouco mais longe, depois já vou voltar nessa questão diretamente do Frankenstein, mas quando eu vou pensar em qualquer anúncio, ou melhor, em qualquer coisa que eu venha produzir, um anúncio, uma página, um e-mail, enfim, o que faz com que funcione é justamente tu ter pertinência criativa. O que é isso? Tu tem uma pertinência de um raciocínio para te passar uma mensagem. Isso que é copy. Eu tenho que te levar de um ponto até o outro. E os meus argumentos para que tu consiga, tu, ou melhor, que tu queira, tu sinta interesse em vir comigo, é justamente te passar uma comunicação, te passar uma mensagem coesa para que tu absorva aquilo e tu olha, isso faz sentido. Legal, quero escutar mais desse cara, quero ver o que esse cara tem a dizer, quero comprar o que esse cara está propondo, quero ver esse produto, quero, enfim, entendeu? Então tu tem que ter coesão na tua mensagem. É isso, a todo momento são discursos. E independe se tu virar do avesso, se tu pegar um anúncio, se tu dividir a tela no anúncio no meio, se tu botar imagens aleatórias embaixo, em cima, do lado, se tu botar bullets, se tu botar não sei o que. A questão é que, se tu tem um bom porquê, a tendência é que aquilo dali funcione. Nossa senhora, isso, exato, pertinência criativa. Isso daí se vem muito da publicidade original mesmo da coisa, vamos dizer assim. E não do marketing digital, porque o marketing digital, por si só, o que a gente conhece de propaganda aqui dentro do digital, é uma coisa muito copia e cola, não pensa, não tem justificativa, a pessoa só vai atrás dos virais, dos matadores, sabe, headlines matadoras, ideias matadoras, thumbs, ganchos e tal, e acaba não tendo consciência do porquê que aquilo funciona não, minimamente, sabe, tu não precisa ser um especialista, mas tu entender minimamente de comportamento humano para que tu veja ali, tu leia, tu absorva uma ideia, tu olha, eu acho que eu cheguei a pessoa por causa disso daqui, por causa daquilo ali, por causa daquele outro, sabe? Tu tem mais ou menos uma ideia. Então, não se tem isso dentro do digital, já é uma coisa que a propaganda traz. E a propaganda traz justamente com esse cunho de, se tiver pertinência, tá tudo certo. E é assim que grandes campanhas vêm à tona, são criadas, justamente com base na pertinência e não em copiar o coleguinha do lado, sabe? Se tem um raciocínio, tá massa. Se eu botar um ET aqui para vender um sabão em pó, se eu botar, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tá legal, desde que tenha pertinência. E isso permite que as pessoas criem e joguem criatividade para tudo que é lado, porque elas não estão presas em formatos, elas estão presas na pertinência. Então eu posso fazer o que eu quiser, desde que faça sentido. Quando eu olho só uma fórmula, eu só fico preso na fórmula, naquele quadrado, naquele meio de criar, então todo mundo acaba sendo meio igual. Enfim, e quando eu olho para esses anúncios, agora tu já consegue imaginar que, claro que vai funcionar. Qualquer coisa vai funcionar. Eu já fiz tanta coisa em anúncio, olhando só para anúncio, mas já fiz tanta coisa em anúncio. Eu já fiquei em operação mais de ano, fazendo cerca de 100 anúncios por semana, sabe? Virando do avesso. Empresa assim, ó, que movimentava milhões só de tráfego nos anúncios que eu criava. Então, funciona, já testei muita coisa, muita coisa. Além de ter contato com mentores, pessoas que, pô, a minha maior mentora, referência de copy é justamente a única mentora de copy, né? É uma pessoa que já ganhou Cannes, pô, mais de 30 anos de publicidade nas costas. Escreveu pra gente absurdamente gigante, Nike, McDonald's, KFC e por aí vai. E ela só bate nisso, cara, se tem pertinência, vai embora. As taxas de conversão dela são absurdas. Eu crio do mesmo jeito, eu só penso, tem que ter pertinência, tem que ter um cunho ali por que eu estou fazendo isso. Seja numa página, no e-mail, seja onde for, e acaba convertendo muito mais que o convencional, né? Porque é uma proposta diferente para quem está ali absorvendo do outro lado. Enfim, acaba se destacando naturalmente, é uma outra pegada. Enfim, conecta muito mais com as pessoas. E é justamente, tenha pertinência quando for criar. Pertinência. Tu pode pegar, justamente pensando no Frankenstein, pô, como é que se faz esse Frankenstein, Arthur? Cara, se tu, às vezes tu pega, a ideia tudo começa no roteiro, né? Se eu olho cru, cada coisa, qualquer que seja. Mas falando só de anúncio, se eu olhar para um anúncio, pô, ele é um texto com uma representatividade visual.
sabe? Tudo é roteiro. Então, pô, olha o roteiro, vê se faz sentido. Cara, eu tenho um anúncio que ele tá falando, sei lá, de óculos, e eu tenho outro anúncio que tá falando de relógio. Não vai dar legal se eu juntar os dois, botar coisas diferentes. Só que, se eu tenho dois, três anúncios que eu criei falando do mesmo óculos, e não tem uma parte interessante que o outro não tem, que, porra, poderia agregar ali, por que não coloca? Sabe? Pega ali, recorta, às vezes vai ter que ajustar um pouquinho o áudio para ficar na mesma frequência, na mesma intensidade, enfim, sabe? Mas bota alguma cena por cima, uma sobreposição ali, enfim, sabe? Faz uma transiçãozinha leve de uma cena para outra, para que não fique parecendo que foi uma coisa picotada, tá vendo falando uma coisa, e já pula na tela, não, bota uma transiçãozinha ali leve, sutil, enfim, sabe? E aí tu vai criando quebra-cabecinha, vai brincando, por causa que se tu olha para um anúncio, da mesma maneira que eu olho, por exemplo, uma novela, quando eu estou gravando uma cena, justamente eu tenho isso. Tenho essa cena, esse macro, um anúncio como um todo, dividido entre pequenos takes, pequenas cenas. Então, é como se tu pegasse, pô, eu falei uma frase ali que durou 5 segundos. Puf, beleza, aí eu vou dar um respirinho, daqui a pouco eu vou falar uma coisa que vai durar 10 segundos, que eu emendo. Cada fração dessa são pequenos takes. E aí, quando tu pega takes, tu pode fazer o quê? Tu pode brincar tanto entre eles. Pô, eu posso pegar o gancho lá do final que eu achei legal, que aquilo ali serve como um gancho bom de início. Pô, joga ele lá pro início, sabe? Aí o início eu tiro, ou jogo ele lá para baixo, ou misturo com o outro. Sei lá, antes de falar aqui dos benefícios, eu quero falar de tal coisa que eu botei lá embaixo. Pô, puxa, sabe? E vai brincando com isso. Pô, que legal, tu consegue brincar e criar e reaproveitar também conteúdo, sabe? Enfim, é muito interessante tu fazer isso. Dá um trabalhozinho? Claro que dá um trabalho, tudo dá trabalho, mas de repente, até para tua operação, pode ser que tu brincar com essas peças, reaproveitar tanto o mesmo conteúdo, brincando com a disposição ali das cenas, quanto pegar diversos anúncios e brincar de montar um quebra-cabeça, pode ser que te poupe muito tempo operacional. Porque, pô, já participei de operações que, cara, essa operação mesmo, pô, tu tinha que ir para um estúdio, tu tinha que gravar, ou tu tinha que pegar e direcionar. Eu escolhia uma produtora lá, uma mulher, ela passava uma lista das produtoras, a mulher que cuidava do marketing de influência, me passava uma lista lá, eu selecionava e dizia pra ela, pô, vamos jogar esse briefing aí pra fulana. A fulana pegava o briefing, ela gravava, às vezes voltava que tinha que regravar, e aí regravava, aí depois passava pro editor de vídeo, eu fazia um outro briefing pro cara editar, dizendo como queria a edição, aí depois voltava pra mim, aprovava, passava, sabe? Um caminhozão gigantesco. E aí, pô, pra produzir um anúncio. Então, quando tu tem que fazer, enquanto tu quer poupar tempo, pô, tu reaproveita, tu brinca com isso, tu pega vários anúncios diferentes e mistura, faz o quebra-cabeça, ou tu pega o mesmo, vai brincando entre as cenas, poupa um bom tempo. Claro, como eu disse, dá trabalho, mas é muito menos do que tu pegar e sair para criar outros anúncios, enfim. Dependendo da maneira como tu cria. Pode ser que tu só abra aqui e grava como story e tá tudo certo. É muito mais prático. Tem que ver. Mas dá muito bom isso. Para te reaproveitar várias ideias. Tu pode transformar um anúncio de consciência num anúncio de oferta, vice-versa, sabe? Às vezes a oferta fica lá pro final, tu quer puxar a oferta para frente. Enfim, dá para te brincar nesse sentido. Então, com certeza funciona. E a questão primordial é que, com pertinência, se tiver um sentido bem claro, bem fundamentado do porquê eu estou fazendo tal coisa em relação à criação, não tem por que não dar. Bom, claro, pode ser que dê ruim. Às vezes a gente bota uma fé que o anúncio cinematográfico, o melhor anúncio, mais bem editado, é o que vai performar melhor. E às vezes foi aquele que tu faz no Paint, que tu fez no bloco de notas no celular, bateu um print e mandou pro gestor de tráfego, sabe? Então, tipo, não tem como saber. Mas a questão é que quando tu tem pertinência para te criar, isso possibilita que tu traga mais criatividade para um contexto geral, assim como a tendência que tu consiga peças que performem muito melhor aumenta absurdamente. Fechou? Então, se tu já usou, se tu não usou, continua usando ou faz alguns testes aí em relação aos anúncios Frankenstein aí. Bota aí para jogo aí, tenta fazer uns testes, brinca com isso. Eu acredito que vai ser muito bom, vai te trazer ótimos resultados. Em vários testes, os Frankenstein, no geral, são os que mais funcionam, que têm resultados mais acima da média. Não estou dizendo que são sempre, mas eles funcionam muito bem. No geral, quando se cria um Frankenstein, ele tende a performar bem legal, entendeu? Claro que, mais uma vez, com pertinência. Tem que fazer sentido, não adianta pular as peças no aleatório só para tentar fazer uma coisa, tem que fazer sentido. A cena que vem aqui tem que fazer sentido com a outra, com a outra, com a outra. Tudo é uma folha zona de A4 com um roteiro, grosseiramente. Pensa assim e brinca com as peças aí. Sejam do mesmo anúncio, trocando as ordens, quanto de anúncios diferentes, se complementando aí. Valeu? Acredito que tenha esclarecido bastantes coisas aí nesse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha quem tu acha que vai ser útil. E é isso. Fique comigo para cada vez mais melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.